O que se sabe em relação ao Apocalipse capítulo 11, né? Ao capítulo 11. Quem são essas duas testemunhas que não é citada os nomes, né? A Bíblia Original Codex já deixou bem claro que é Moisés e Elias. E vamos abordar essa questão aí. Hoje eu vou trabalhar no versículo 1, 2 e 3, com ênfase maior no versículo 1. Olha só, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos para o capítulo 11, dias vestidas de pano de saco. Versículo 2 e 3. Que são Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, certo? Agora você vai entender porque nós temos aqui essa expressão aqui, né? E chegou o anjo e disse. Esse texto grego não tem a expressão e chegou o anjo e disse. Só que este texto grego tem e chegou o anjo, que é o que eu marquei aqui e destaquei. Note que nós temos aqui uma VAR2. O que quer dizer VAR2? Variante, né? É uma segunda variante. O que isso significa? Significa que é um texto que varia com outros textos. É uma versão. Uma vez que temos aqui, né? Kai edote moi kalamos, hoimoios, rabido, lego egeiri, kai metreson tonaorteu, kaito tisisterio, kaitus pros quinuntas em autu. E aqui embaixo nós temos kai edote moi kalamos, hoimoios, rabido. Kai ho angelos eis tekei, legon egeirai moi kai metreson tonaon teu kaitu tisiasterion kaitus pros quinuntas em autu. Qual é o diferencial? O texto é o mesmo, porém não temos esta expressão aqui, somente no texto recebido. Então, nesse caso, nós temos aqui dois tipos de textos. Texto crítico, que é o texto moderno, grego, e o texto recebido, que é o texto antigo. A primeira edição textual grega, editada no século XII. Então, esta tradução que está aqui, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Esta tradução não vem deste texto, e sim deste texto, o do século XII, o texto mais antigo. Então, é importante você saber isso. Aí, o que acontece? Aqui, variantes textuais do NT, página 556, diz sobre a expressão rápido, uma vara, um caniço. Diz assim, a formulação edote moi legon foi dada a mim, dizendo, né, que edote moi legon, que significa foi dado a mim, dizendo, que forma uma sequência pouco comum. Levou copistas a inserirem no texto a frase kai eis tekei ho angelos,
e chegou o anjo dizendo, né, seria a tradução, para que o particípio masculino singular, legam, tivesse um sujeito bem determinado. O texto receptus, em concordância com diversas testemunhas, diversos testemunhos ou diversas testemunhas, traz essa adição. A adição foi adicionado. Confira ARC, Almeida, revista e corrigida. O texto pode ser traduzido assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito. ARA, Almeida, revista e atualizada. Mas, em línguas que não usam a voz passiva, será preciso dizer: então alguém me deu uma vara de medir, parecida com um caniço, e Deus me disse. Então, nesse caso, é uma adição, esta expressão que chegou o anjo e disse, ou chegou o anjo dizendo, aqui, né, sem o particípio, seja com ou sem o particípio, qual foi, então, a ideia do copista? Foi trazer um sentido, um sentido comum ao texto, e não descomum ou incomum ao texto. Nesse caso, trata-se de uma adição para melhorar a qualidade do texto. De qualquer forma, aqui se trata de uma manifestação angelical. A Codex, qual texto ela usou para... que texto a Codex ela se utilizou para trazer esta explicação? Não foi esse texto, foi este texto, o texto recebido. Inclusive, na Codex, né, está exatamente assim. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: uma manifestação do Criador me deu uma vara parecida com um bambu, usada para fazer medições, e me disse: já, João, vá medir o templo do Criador e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Não meça, porém, o pátio exterior, pois este foi dado aos não-judeus. Os pagãos pisarão Jerusalém por 42 meses. Nesse caso, nós temos o seguinte aqui. Uma manifestação do Criador. Nesse caso, anjo foi traduzido como manifestação. Então, o que acontece? A parte externa do templo será pisada pelos gentios por 42 meses. E ele enviará 2 testemunhas que irá profetizar diante do templo, no pátio do templo. E essas 2 testemunhas são Moisés e Elias. Né? As 2 testemunhas que irão fazer grandes sinais. Moisés, sinais relacionado ao que ele fez no Antigo Testamento, como as pragas, e Elias na sua posição de profeta. Ou seja, serão essas 2 testemunhas do Criador que serão, né, farão grandes sinais e não terão crédito como deveria, né? Bem, essa é a primeira parte, e logo mais estarei trazendo a continuação do estudo analítico desses capítulos do Apocalipse.
Até a próxima.